Dia 35. Bem alimentada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Nós sabemos que é por meio da palavra que o mundo veio a existir. A Bíblia fala de alguns versículos que destacam a respeito do poder e da importância das palavras. Menciona que a morte e a vida estão sob a custódia da língua. E ainda Tiago escreveu assim que todos tropeçamos de muitas maneiras. E se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago 3:2. Então a palavra, ela tem a capacidade de criação. Não só do mundo, através de Deus, mas também de criação, se a gente parar para alongar essa palavra criação de todas as coisas. Ela é capaz de gerar o bem, o mal, de construir, de destruir, de decretar, de sentenciar, de prender, de libertar, de amar, né? de amargurar, de trazer perto, de afastar. É através da palavra. E aí Cristo, ele é a palavra encarnada, ele é o verbo vivo, ele é o pão vivo que caiu do céu. Em João 6, menciona, que Jesus ele vem falando que eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Ou seja, o Senhor, ele é a palavra, Se a gente parar para estudar a Bíblia, é aquela palavra que vem nos alimentar. Então, ele vem falando também assim, que a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive, me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. E ele disse isso quando ensinava na sinagoga lá em Cafarnaum. Então, a gente sabe que somente Jesus Cristo ele pode saciar a nossa alma. Não adianta. Se a gente não estiver em Deus, em Cristo, nós vamos perambular querendo gastar em roupas, em sapatos, em cosméticos, a gente não vai nos aceitar, a nossa própria feição, a nossa estima vai ficar lá embaixo. É em Cristo, não adianta. Então, a palavra de Deus, ela foi escrita e documentada. A Bíblia, nós sempre dizemos que ela é como se fosse um manual de instrução. Assim como eu compro uma televisão e ela tem um manual para dizer como aquela televisão funciona, a Bíblia ela é um manual de instrução para a minha vida. Ela vai me ensinar a respeito de Deus, a respeito de identidade, a respeito de caráter, de fé, de trabalho, de criação de filho, a respeito de relacionamento, sexualidade, liderança, natureza, morte, presente, futuro, passado, felicidade, amor, sobre esperança, sobre fé, sobre cuidado com o espírito, sobre família, sobre vida, sobre inteligência emocional, sobre virtudes, sobre medo, sobre ansiedade, sobre fofoca, sobre perdão. Qualquer outro tipo de necessidade ou tema que você tiver, você vai encontrar na Bíblia. O Billy Graham, ele dizia que o quê? A Bíblia ela é mais atual do que o Jornal da Manhã. Então, a Bíblia ela é ontem, hoje e ela é para sempre. Então, assim, busque esse manual para a sua vida. Então, tratando-se de alimento também, aqui o livro ela vem mencionando que a gente também não deve se esquecer, não só da palavra que a gente deve se alimentar, beber, aprender, buscar sempre estar aprendendo da Bíblia, buscar sempre estar próximo de Deus nesse sentido, porque quando a gente aprende daquele que a gente está estudando, a gente fica próximo, a gente fica parecido, a gente acaba pegando as ideias, e a gente vai exercendo aquilo na prática. Mas a Vivi, ela também separa aqui que além da comida de qual nós devemos nos alimentar, nós também temos que tomar cuidado com a mesa que a gente escolhe para sentar. Ela dá o grande exemplo de Daniel, quando ele realmente escolheu a mesa, que ele queria estar, aquilo que ele queria estar comendo no banquete ou aquele outro tipo de alimento. E aí o que a gente escolhe hoje define como será o nosso amanhã.
E isso a gente consegue trazer uma analogia também para um outro campo muito vasto, né? Que é com quem a gente senta, é com quem a gente vai ficar parecido. Com quem a gente senta hoje é bênção, eu vou me alimentar daquela amizade também, e eu posso me transformar muito parecida. E isso eu fico parecida nas coisas boas e também nas coisas ruins. Esse é o cuidado maior que a gente tem que tomar. E outra coisa, eu acabei me esquecendo. Na hora que eu falei, eu lembrei de um outro exemplo, agora eu perdi. Mas as mesas que a gente senta também revelam muito como anda a nossa alma, como anda as nossas escolhas, né? Então, às vezes a gente vai precisa costurar no silêncio da vida, que é o quê? São algumas renúncias, né? A gente precisa entender, às vezes, renúncias na nossa história, renúncia no nosso dia a dia, porque muitas vezes o não pode me trazer sim amanhã, o não hoje pode me trazer sim amanhã. Então, se a gente parar para pensar, de tudo aquilo que eu alimento na mesa, é o que serve para a minha vida também. O meu caráter, ele é formado ali com as minhas amizades, com todas aquelas pessoas que eu ando. Eu devo tomar muito, muito, muito cuidado. Daniel, ele definiu, a mesa que Daniel sentou, ele definiu a sua identidade. Ele guardou lá no futuro a sua identidade. A mesa deu estratégias à rainha Esther. A mesa dos discípulos de Emaús trouxe revelação. A mesa de Davi fazia seu cálice transbordar mesmo diante dos seus inimigos. E a mesa de Mefibosete devolveu a ele um lugar de honra. Mefibosete, ele era neto do rei Saul e filho de Jonatas. Jonatas, ele acabou defendendo Davi, o rei Davi, ficou muito amigo dele. Eles fizeram uma aliança de amizade muito linda. E eles eram amigos muito próximos. E Jonatas, mesmo sendo neto de Saul, ele acabou apoiando Davi, porque ele sabia da ética, da honra e do quanto Saul tinha se afastado do Senhor. E Jonatas depois veio a falecer. E por essa decisão, essa mesa, digamos assim, essa mesa que Jonatas se sentou para apoiar a verdade, trouxe vida para a sua geração. Mefibosete, depois ele foi levado pela sua babá, que acabou fugindo, né? Quando chegou a notícia de que Jonatas tinha morrido. E Mefibosete, ele fugiu com a babá, ela levou ele ainda era pequeno. E ela acabou deixando ele cair, a história conta, ele ficou aleijado. E aí ele ficou morando sem mãe, né, sem pai. E mesmo assim, quando eles colocaram Mefibosete diante de Davi, que era o rei, ele foi honrar. Ele falou, olha, eu convido você para morar comigo e eu vou devolver para você as terras do seu avô, que era o rei, né, Saul. Então, a bênção, a posição que Jonatas teve, a mesa que ele sentou, a ética que ele seguiu, o que deveria seguir, isso trouxe honra. É muito lindo de se ver. Eu quis deixar essa história para contar para vocês. Leiam lá em 2 Samuel, capítulo 9, é muito lindo. Então, escolha a mesa certa, porque nem todas as mesas são para você. Às vezes, eu falo a gente comenta aqui em casa, né, que a gente é convidado para poucas mesas. E às vezes a gente fala, puxa, a gente gostaria de estar em mais mesas. E meu marido sempre fala, é o Senhor quem nos dirige. Se ele está te convidando para essas mesas, é porque ele está te livrando de algumas mesas. Então, regozije-se nas mesas que ele está te colocando, né? Então, um banquete no qual a gente se debruça vai definir quem nós somos, porque a palavra é alimento, tanto a palavra do Senhor quanto a palavra que é transportada de outras vidas para as nossas vidas. Então, nesse processo de cura das suas raízes, escolha se encher do que vai alimentá-la de verdade. Nutra a sua alma nas Escrituras. Permita que as palavras do Senhor saciem em você. Assim como você investe tempo para a leitura da palavra,
e permite que ela entre no seu coração, as suas falas e as suas atitudes, o seu caráter também será transformado. Então, com isso, você também pode levar cura e nutrição às outras pessoas. Tudo que a gente está aprendendo aqui não é à toa, e não é à toa a nossa vida, tudo aquilo que a gente aprende, é sempre para passar para os outros. Então, venha, sente-se à mesa, existe um lugar só seu. E não esqueça de vir com muita fome diante da presença do Senhor, porque Ele quer te alimentar. Nós findamos hoje mais uma semana, a 5ª semana, e com o tema Nutrindo as Raízes, onde foi muito gostoso essa semana. Nós estudamos um pouquinho a respeito de... Deixa eu pegar aqui no... Nutrindo as raízes, nós aprendemos a respeito do jardineiro, que é ele quem cuida de todas as coisas. Nós aprendemos expondo as minhas raízes, onde a gente fala que a gente tem que colocar diante do Senhor as nossas raízes, a gente tem que nos abrir. Tem uma medida para essa exposição, nós devemos ter zelo e cuidado. Depois ela fala a respeito do adubo do perdão, do adubo do passado, que a gente tem que estar em conexão, né, com o nosso passado, e a gente tem que perdoar, e a gente tem que estar bem acompanhada e também bem alimentada. E ela deixa 2 perguntas nesse último estudo. Ela fala assim: o que você precisa fazer para cuidar das suas raízes de maneira prática e ativa nesta temporada da sua vida? O que você precisa? Quais dessas posições você precisa tomar cuidado? Será que você precisa expor suas raízes ao jardineiro? Você precisa tomar cuidado com a sua exposição? Você precisa pedir perdão, cuidar do seu passado, se acolher? Você precisa tomar cuidado com quem você está andando e com quem você está se alimentando? Que Deus possa ministrar no seu coração, aí, na sua alma, na sua vida, que você tenha um momento muito gostoso com o Senhor. E aí ela termina falando qual devocional dessa semana impactou mais você e por quê. E aqui ela sempre faz, no final das semanas, ela menciona como se fosse uma carta de Deus para nós. E eu vou ler hoje, que diz assim: filha, procure ser uma boa pessoa, mas não perca seu tempo provando isso para os outros. Eu sou aquele que conheço tudo. Você nunca encontrará frutas suculentas penduradas em uma árvore ruim e insalubre. Cada árvore será revelada pela qualidade do fruto que produz. Figos e uvas nunca seriam colhidos de espinheiro. As pessoas são conhecidas desta mesma maneira, por meio da virtude armazenada em seu coração. Ou seja, pessoas boas e retas produzirão bons frutos, mas do mal escondido em seu coração e raízes, os indivíduos produzirão o que é mal. O transbordamento do que foi armazenado será visto pelo seu fruto e será ouvido em suas palavras. Por isso, deixe-me tratar suas raízes mais profundas. Sou aquele que deseja ver em você a minha face resplandecendo. Sou o jardineiro e você é o meu jardim. Que presente ler tudo isso. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter muito discernimento vindo dos altos céus, com unção do Espírito Santo na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.